que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Senhor, esteja conosco. Eu peço, meu Deus, direção, unção, que cada pessoa que pela manhã, mais uma vez, veio buscar o Senhor, buscar direção para a vida, confirmação, respostas, que veio buscar, meu Pai, servir o Senhor, a cada dia se confirmar e se estabelecer como um discípulo teu. Eu peço que o Senhor, meu Deus, venha ao nosso encontro com confirmações, com direções, meu Deus, com bênção, com unção. Eu consagro agora esse culto e eu consagro o nosso dia por intermédio dele. Que o nosso dia seja um dia poderoso, que venhamos contar com o favor do Senhor, com a bênção do Senhor. Que cada passo sejam os dos pés, sejam os da vida, que cada decisão, cada atitude, que os nossos pensamentos sejam renovados, meu Deus, para que estejamos aptos para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Que o Senhor esteja conosco em tudo, como agora está, que em cada lugar, que em cada situação, que em cada uma das nossas atitudes, posicionamentos, que o Senhor esteja conosco, nos confirme e nos abençoe. Eu peço a direção do Senhor sobre esse culto, o nosso encerramento da Casa Firme, que assim como o Senhor esteve no começo, esteja também conosco no fim e nos abençoe grandemente. É o que eu creio e eu peço ao Senhor em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Estão ligadas as suas vitórias? Você pega o Espírito. Que Espírito você pega? Diga: eu bebo do Espírito da palavra profética para 2024. A unção de Josué está sobre mim. Eu creio nisso para a glória do Senhor. Amém? Pode sentar, por gentileza. Aqui em Amós 3:3, e eu sempre uso quando eu prego esse versículo, eu já faço questão de não fomentar, de não alimentar nenhuma ideia do cão, né? Nenhuma ideia do diabo. Então, eu já explico que isso nunca vale para o casamento, tá? Você que de repente vem, Senhor, não, agora, porque não dá mais meu casamento, porque assim, então, já não pense que isso aqui é uma resposta para você fazer bobagem. Mas vamos entender esse versículo. Amós 3:3. Duas pessoas andarão juntas se não estiverem de acordo? Então, já tirando aquela parte que não é para ninguém entender errado, né? E o entendimento errado seria a pessoa pensar, aí, tá vendo? A gente não pensa igual, a gente não tem a mesma ideia. Eu estou na igreja, aí ela não está, ou ele não está. Eu estou buscando a Deus e ele não quer, ela não quer. Não se trata disso, né? Às vezes nós vemos pessoas que, né, tem momentos, eu ainda falei esses dias isso para uma pessoa, né? Uma pessoa que teve situações aí para casar e aí acabou, enfim, não acontecendo. E eu disse, olha, a pessoa ideal para te aconselhar agora é um que casou e deu errado. A pessoa disse, por quê? Eu falei, porque essa pessoa, ela não tem todas as chances e oportunidades que você ainda tem. É muito interessante, né, que na vida, às vezes,
o que para uns é o problema, para outros seria a solução. Para outros, o que hoje é peso, o que hoje é aquela área da vida que está estrangulando a pessoa, né? Está sufocando a pessoa, já foi um dia o sonho dela, já foi um dia causa, né? Já foi um dia o foco da oração dela. Por isso que a gente precisa também lembrar todos os dias, isso você precisa lembrar todos os dias, que tirando da eternidade, todas as demais coisas são passageiras. Tudo. Você que está vivendo uma pressão, a que a gente leu esses dias lá, né? Acho que é Gênesis 7, 22, 8, 22, uma coisa assim. Que enquanto houver terra, né, semeadura e colheita, dia e noite, frio e calor, existirão. E ali, aquele versículo mostra, além da lei da semeadura, que não importa quem você seja, não importa o que você semeou, porque o que você semeia de bom, você colhe. Mas também o que semeia de ruim, colhe também. Não tem essa que, não, mas eu plantou, vai colher. O quê? Não importa o quê. Plantou, vai colher. Mas ali está mostrando, né, que sempre tem o ponto e o contraponto. Então, a gente nem deve se alegrar demais e se basear num momento muito bom, como também não pode desanimar, perder a força da vida num momento ruim. Não pode. Porque está escrito, tem o frio, tem o calor também depois. Tem o dia, tem a noite também. Ou o contrário, tem a noite, mas vai chegar o dia. Então, voltando nessa palavra. Duas pessoas andarão juntas se não estiverem de acordo? Eu começo falando pelo casamento. Em todo tipo de condução onde há mais de uma pessoa, nós precisamos você precisa tomar a dianteira, a cabeceira de alguma situação, entendendo que na vida não são os títulos que importam, são as atitudes. Diga, não são os títulos que importam, mas, diga, as minhas atitudes. Toda situação onde há mais de uma pessoa, toda, e isso aí sim inclui o casamento. Então eu começo falando pelo casamento. Por que tem gente que não está bem, não está pleno, não está feliz, não está satisfeito, não está... Pelo menos, vamos dizer assim, né? Pelo menos essa área não está deixando de atrapalhar. Porque tem gente que é mal casado. A Bíblia não diz o contrário. Tem gente que é mal casado. É ou não é verdade? Aqui eu estou dizendo que você não pode cogitar a separação, mas não dá para tirar a verdade de que tem gente que é mal casada. Então, não dá para estar junto se não estiver de acordo. Então, a gente precisa se situar e saber, neste contexto que eu estou, quem é o líder? Eu ou meu cônjuge? E aí eu não estou dizendo se é o marido, porque o marido é o cabeça da mulher, tal. Mas existe a pessoa que ela tem atitude mais forte. Há momentos na vida onde a gente assume com... O que eu acabei de falar agora, gente? Com atitudes. Porque não é incomum, por exemplo,
Na Bíblia, a gente vê os momentos que foram as mulheres que tomaram a atitude e que aquilo ou foi muito bom para ambos, para a família, ou aquilo foi muito ruim. A gente tem um exemplo de Sara, que primeiro tomou aquela atitude muito ruim, ela se deixou levar por algo que ela estava sentindo, né? Ela olhou para ela, considerou a idade dela, considerou o tempo que ela já tentava engravidar e não engravidou, né? Então, ela colocou um ponto final naquela área da vida dela. Ela colocou, eu não vou ter filhos. Ela pensou assim. Então, aí ela passou a agir de acordo com esse pensamento equivocado. Já que o Senhor não me deixa ter filhos, toma minha serva, Agar, e tem um filho com ela. Ela se colocou, né? Ela teve uma atitude de determinar aquilo. O Abrão deu ouvidos, fez o que ela disse e todo mundo perdeu com isso. Perdeu a Sara, perdeu o Abraão, perdeu Agar, perdeu depois o Ismael. Veja que ela tomou atitude. Lá na frente, a mesma Sara, ela vê que não era possível, que não era mais algo praticável. O Ismael, aquele menino que ela mesma deu a direção para ser gerado, conviver com o seu filho. E ela tem a iniciativa de dizer, manda embora esse menino e a mãe dele. Ele não vai crescer junto com o meu filho. E aí nós vemos o Senhor dizer, faça. O que o Senhor falou para o Abraão? Faça tudo o que ela falar. Por quê? Agora ela estava certa. Então, eu estou mostrando para você, principalmente para você, mulher, porque, claro, eu quero que o meu marido seja o cabeça, eu quero que o meu marido assuma, eu quero que o meu marido tenha uma boa atitude, claro, quero que ele ocupe o lugar dele, que ele seja o homem que a Bíblia diz que ele deve ser, mas há momentos e há casos, há pessoas que não têm isso ainda. Então, o mais forte prevalece. Isso em qualquer situação. Agora, não estou falando do casamento, estou falando de qualquer situação. Então, eu preciso detectar agora com quem eu tenho andado, com quem eu tenho convivido, com quem eu tenho estado, com quem eu tenho trabalhado, com quem eu tenho me juntado, com quem eu tenho formado par, com quem eu tenho formado grupo. Porque aqui eu já consigo mapear, entender o que, por que e quando algumas coisas têm acontecido na minha vida. Porque, às vezes, eu não estou ocupando o lugar que Deus já me deu, de liderar. Espera aí, eu tenho um monte de gente aqui que não tem nada a me acrescentar. Aí você vai dizer assim, então se não tem nada a me acrescentar, o que eu faço? Eu vou começar a pedir na quinta-feira para o pessoal, até se alguém quiser fazer isso aqui, fique à vontade, se colocar à disposição para isso, né? Colocar um café ali. Aquele café assim que você passar na porta, pinta a porta de preto e sem açúcar, né? Para o pessoal estar mais chacoalhado aí, digamos assim, né? Tem gente que já... O que você respondeu aí que eu não ouvi? Esse é um pensamento que depois de algumas análises ele estaria certo. Tirar a pessoa da vida. Se essa pessoa não tem nada a me acrescentar, eu vou tirar ela da minha vida, desde que isso seja a vontade de Deus. Porque há momentos que exatamente não somos nós quem andamos junto com alguém, mas é alguém que anda junto conosco.
aqueles 400 que se associaram a Davi, tinham o que acrescentar a ele naquele momento? Então, como Davi, eu sempre preciso estar em sintonia com Deus e perguntando: Senhor, o Senhor tem um propósito nisso? Porque aí vem o propósito desse versículo. Tem gente que está na minha vida e que, na verdade, né, nós dois, nós três, ou todos nós, o grupo, estamos caminhando a passos largos para o precipício para cair de lá. E um abismo chama outro abismo. Por quê? Porque eu ainda não identifiquei que eu sou a pessoa mais forte, o conhecedor da palavra, que eu possuo a promessa, e então eu devo liderar. Não sou eu que ando junto, mas são essas pessoas que andam junto comigo. Foi Davi que andou com os 400 de Adulão, ou foi os 400 de Adulão que andaram com Davi? Davi assumiu o lugar dele? Qual era o lugar dele? Líder. Então, aí eu volto no começo. Quem lembra da frase? Você repetiu comigo, né? Eu sei, é o café, né, gente? É o café. Eu também quando tomo café, eu chego um pouquinho mais, né? Não vou nem dizer turbinado, que o café não me faz esse efeito. Eu até gostaria que fizesse. Mas não, o café para mim é gosto mesmo, é algo que me agrada, não algo que me desperta, não. Diga, não importam o quê? É o café. Não importam os títulos, importam as atitudes. Sabe onde muita gente está caindo, perdendo oportunidade, deixando de viver coisas poderosas em Deus? Elas estão muito apegadas aos títulos. Títulos permanentes, títulos temporários, títulos itinerantes. E vamos falar sobre isso. Você nunca viu aquela empresa, por exemplo, que tem o dono da empresa. E o dono da empresa, ele fica ali o dia inteiro. Mas tem aquela pessoa, né? Eu lembro de um caso que eu peguei assim. Tinha a dona da empresa, tinha um sócio, essa dona da empresa, e tinha um funcionário lá, que era aquele funcionário que ele entrou para ser motorista, né? Mas sabe aquela pessoa autodidata que aprende a fazer? Era uma fábrica, inclusive, e a pessoa foi aprendendo a fazer tudo. Aí um dia dava um problema numa máquina, aquela pessoa aprendeu a resolver o problema da máquina. Cada vez que aquela máquina dava problema, custava 2.000 a manutenção. Para alguém vir visitar, tinha que vir de outra cidade, que não era uma máquina comum, mexer. Tal. Aquela pessoa ficou vendo ali, a pessoa mexer, arrumar, consertar, aprendeu, resolvia. Faltava um funcionário de determinado setor, aquela pessoa, ela fazia. Aquela pessoa fazia tudo. Ela aprendeu a fazer. De forma que aquela pessoa, ela se tornou mais importante para o andamento daquela empresa. Ela sabia da produção, sabia, né, da parte de despacho, sabia da parte de compras e tal. E não era dono, não era proprietário. Mas era aquela pessoa que via se estava no ritmo, se estava fora do ritmo. Ela foi ganhando com atitudes. Ela foi conquistando um lugar de uma importância tal que, assim, trocou sócio, um sócio trocou nessa fábrica, deu um tempo, outro sócio trocou. Quando essa pessoa saiu da fábrica, o que aconteceu? Faliu. Era o dono?
tomava essas decisões que impactavam. Não, mas a pessoa era a mais importante. Então, às vezes, você está preocupado com o título. E aí eu falo desde o casamento. No caso, é óbvio que eu estou falando aqui só para as mulheres nessa área, porque o homem, né, se a Bíblia já diz que ele é o cabeça, você que é homem aqui, ocupe o seu lugar, né? Não precisa nem de eu falar para o homem. Mas já a mulher, às vezes, ela ouve uma palavra e começa, mas no meu caso, meu marido tem que ocupar, tem que fazer, tem que estar no lugar dele. De repente, ele está naquele momento do Abraão, ele está no momento de Nabal. E o Nabal, lembra do Nabal? E o nome dele significa tolo, idiota. E aquele homem, a gente vê que ele tinha uma atitude mais... Ele conseguia bater os seus próprios recordes. Ele conseguia ter atitudes mais tolas no presente do que ele já tinha no passado. Mas a mulher dele, a Abigail, que não era a cabeça da casa dele, não era, na teoria, a líder da casa dele, mas era aqui, na verdade, aquela que de fato liderava. Como? Com sabedoria, com boas obras. Talvez você não é o que manda, talvez você não é o mais importante, talvez no lugar que você está, o lugar que você foi colocado. Isso vai desde a obra. Eu já tive, já vivi isso. De às vezes você ter, por exemplo, na mesma igreja, o diácono, o presbítero, o pastor. E o diácono, quer dizer, a gente está falando de uma hierarquia, o diácono, ele ter mais importância naquela igreja, ele ter mais atuação, ele dar mais resultados no geral, tanto para a sua liderança como para as pessoas, do que o pastor. E olha que o título dele não estava de acordo com isso, mas ele se prendeu ao título? Não, eu sou só um diácono, né? Tem coisas que eu não posso. Fulano precisa pregar. Estou aqui, eu prego. Fulano tem um trabalho. Eu estou aqui, eu faço. Fulano tem uma visita. Eu faço. Tal pessoa ali agora está numa necessidade, gostaria de um aconselhamento. Eis-me aqui. Às vezes a gente está pensando, mas eu não sou o fulano. De repente você não é o dono da empresa, mas isso não te impede de orar por ela, como se fosse. É ou não é? Mas o dono tem... Não, eu já contei o testemunho aqui do rapaz que entrou numa loja de materiais de construção, a loja há anos, tradicionalíssima ali na cidade, na região, há anos aquele resultado era o mesmo. Ele entrou... E logo que ele entrou na igreja, ele fez o projeto de conquista, ele ungia, ele ia lá em volta, ele ungia, ele abençoava, ele teve acesso uma vez lá aos números, ele pegou aquilo, ele tirou uma cópia, ele orava naquilo, declarava. Sabe aquela pessoa que está no primeiro amor, que ouve uma palavra, você vai declarar, vai acontecer, você vai ungir, Deus vai abençoar, você vai fazer assim, Deus vai te honrar. A pessoa, ele acreditou, ele só acreditou. Ele não ficou, mas eu não sou, mas eu não tenho acesso, mas não depende de mim. Não depende de mim, depende de Deus. Coloca isso na tua cabeça. Repita agora, depende de Deus. Não depende de mim, depende de Deus. Então eu não posso me prender, eu não devo me prender ao título. O título que eu ocupo agora, quem eu sou agora. Se foi me dado todo o poder, se foi me dado pouco poder. É a passagem, aquela passagem daquela viúva que foi até o Eliseu. O que você tem em casa? Tua serva não tem nada a não ser um pouquinho de azeite. O título, pouco azeite, determinou alguma coisa na vida dela? Não, ele disse assim, pega o que você tem, pega muitas vasilhas emprestadas e tomba esse azeite sobre essas vasilhas. Ela creu. Quando ela foi, ela creu, ela não viveu aquilo? Não encheu a casa dela de azeite, depois vendeu o azeite, depois desfrutou do resultado daquela venda do azeite? Foi ou não foi? O que o título importou? Viúva, desamparada, endividada,
O que tinha em casa? Pouquinho de azeite numa botija, só uma. Só uma? Não, Deus tem mais. Então, você anda de acordo com o mais forte. E tem coisas que o que você precisa agora entender é que Deus está te levantando para ser o mais forte. E não você andar de acordo com alguém. Não você andar junto com alguém. Mas é esse alguém que, como a gente ouviu aqui no começo, se essa pessoa não está te acrescentando nada, o que você faz? Tire ela da sua vida. De repente, Deus enviou essa pessoa para você afiar ela. A Bíblia diz que homem afia homem. Para você se levantar com poder, para você se levantar com o espírito certo. Porque tem gente que mesmo ouvindo a palavra, estando na igreja, e isso eu estou falando de todo tipo de união, de junção, de companhia, tem gente que ainda está com o espírito errado. Sabe, no casamento, numa sociedade, no trabalho, num período que assumiu algo para fazer, a pessoa está lá e ela ainda, não, mas aqui não dá, aqui é isso, o lugar, as pessoas, o ambiente. Primeira coisa que você tem que fazer, reconheça que Deus pode te usar para levantar, para aumentar, para melhorar, para encabeçar. Deus está levantando pessoas. Essa semana, assim, eu tenho visto, todos os dias, desde domingo, eu tenho visto a luta do diabo para que as pessoas, elas não acreditem nesse tempo que Deus está nos dando de jubileu, de zerar a nossa vida. Eu estou vendo gente que Deus acabou de falar assim, eu estou zerando, e a pessoa, aí ela, no domingo, na segunda, na terça, alguma coisa vai lá, alguma coisa, fala o que não deve, tropeça, tal, tem algo, bem agora, não, então, agora é o tempo de zerar, agora é o tempo de iniciar algo novo. Agora é o tempo de começar. Não, esquece aquilo que está lá para trás, esquece a história velha, esquece os erros, esquece a imagem que você fez, a imagem que você estabeleceu. Agora é algo novo. Deus, não sou eu que estou falando. Você vê que até eu não lembro agora se é o boa tarde ou se é o boa noite, está lá na segunda-feira, que começa um ano novo. Veja, quanto tempo já está escrito isso, esse livro, e bem agora, bem na época que Deus fala, Deus está dizendo que está começando um tempo novo, e um ano novo, como a palavra do jubileu, que ali era o início de um ano que estava começando. Então eu não devo ficar preso àquilo que estava acontecendo até há dias atrás. E eu tomar posse, eu beber desse Espírito que Deus me dá, porque junto com isso vem um renovo, vem uma força, vem inspiração, vem novas ideias, vem uma capacidade que pode ser que, como eu estava já desanimado, triste, entregue a algumas emoções e sentimentos, eu não tinha, não vivia, não estava acontecendo comigo. E agora Deus dá. Eu estou vendo gente que está assumindo compromissos com Deus. Senhor, eu vou estar todos os dias na igreja, agora até o fim do ano, eu vou pegar essa oportunidade, eu vou viver agora essa fase que o Senhor está me inspirando, eu vou colocar projetos em prática, eu vou me comprometer em algo com o Senhor que eu já tinha ouvido, já tinha recebido. Porque, de repente, você foi se envolvendo, envolve com uma coisa, envolve com um, envolve com outro, e faz uma coisa e faz outra, e Deus foi ficando à distância, sabe? Deus foi ficando à distância. É trabalho, é dinheiro, é problema de relacionamentos, Deus foi ficando à distância. E no jubileu, Deus está trazendo o povo dele para perto dele, para que comece nele o relacionamento de todos. Que, veja, não tinha mais ninguém escravo de ninguém, não tinha senhor e servo, tinha Deus e o povo, todos tendo chance e oportunidade. E você que estava numa condição aí miserável espiritualmente, miserável emocionalmente, desanimado, você tem que ver agora, eu e Deus. Deus está me dando a chance, Deus está me dando a oportunidade.
Aí eu me reconheço como líder que Deus me levanta para ser, e então eu vou estabelecer a vida, e não mais sou eu que vou andar junto com alguém, porque até então estava de acordo com essa pessoa, me submetia às ideias dessa pessoa, me submetia às decisões dessa pessoa, estava debaixo das atitudes dessa pessoa, e estava acomodado, passivo, aceitando o que vinha, o que acontecia. E agora a palavra diz para você: assuma você essa dianteira. Seja você o Davi da caverna de Adulão. Seja você a pessoa que pela palavra, que com a palavra, eu sou forte, eu conheço a palavra, eu tenho acesso à palavra, eu estou ouvindo agora esta mensagem. Então, vou me levantar agora no Espírito Santo. Eu vou deixar Deus conduzir a minha vida. Não importa o que me foi atribuído como título, como dado, importância. Pare de se prender à imagem, pare de se prender às situações do momento. Ah, mas agora tal pessoa falou isso. Agora, mas colocaram tal fulana em tal posição e eu não. Ah, mas tal pessoa tem acesso e eu não. Falei, eu tenho o melhor acesso. Qual que é? É a senha do master? Hã? É acesso às câmeras, à conta bancária. Ah, eu tenho acesso à conta. Eu não quero acesso à conta, eu quero acesso ao Todo-Poderoso. Está entendendo? Eu quero acesso ao Todo-Poderoso. E esse acesso você tem ou não? Ou não te passaram essa senha ainda? Passaram ou não? Passaram, né? Então usa. Você vê que às vezes as pessoas estão brigando. Estão, disputando. Não, porque eu quero ter acesso a isso. Não, mas eu quero tal coisa. Não, mas eu queria tal título. Não, mas eu queria estar em tal posição. Está certo, a gente é humano. Títulos são interessantes, mas não são determinantes. O que é determinante é o que, gente? Atitude. Que atitude você está tendo? Responda para você agora, alguém está andando junto com você ou é você que está andando junto com alguém? Quem é o mais forte hoje em cada relacionamento que você tem? Quem é o mais forte? Quem é a pessoa que está sendo a locomotiva, que está puxando todos os demais vagões? Em cada área da vida, eu preciso ter essa. Isso começa no casamento, tem a relação de pais com filhos, porque eu só estou falando com adulto aqui. E uma vez que você é um adulto, não quer dizer que seus pais, sob qualquer circunstância, eles te lideram. Honrar pai e mãe é uma coisa. Se submeter a eles, a determinações, a ordem deles, é outra coisa e não é bíblico. Porque nós vemos que teve filhos que superaram os pais. Eu poderia te citar mais, mas, por exemplo, mas tem uma direção que um pai se submete a um filho? Tem na Bíblia uma direção que um pai se submeteu a um filho? Agora é o concurso da Bíblia. Tem ou não tem? Na Bíblia. Não é o entendimento do Anderson, não. O Anderson está falando lá. Mas na Bíblia, tem alguma passagem que um pai se submeteu a um filho? Porque tem gente que fala assim, não, mas está falando, e qual que é a parte? Tem, gente. Inclusive, a gente bateu muito nessa expressão esse ano.
Isso foi até tema já de época, até época que eu falo, aquele tempo que Deus está falando uma coisa e que a gente em todos os cultos, inclusive, essa palavra é uma palavra para agora, e eu tenho ficado assim, extremamente feliz e grato a Deus, porque eu tenho visto pessoas fazendo isso. Como eu estou dizendo, tem gente aqui agora que está fazendo isso, tem gente que nos cultos, ao longo do dia, estão fazendo isso, gente que estabeleceu. Eu pego essa oportunidade de Deus e eu vou estar todos os dias na casa de Deus. O que eu não fiz até agora no ano, eu vou pegar essa oportunidade, porque Deus tem falado que vai fazer nesse período o que algumas pessoas não estão vivendo no ano. Lembrou da palavra, né? Qual que é a palavra? Vinde a... Quem que estava sendo chamado para vir a José? Quem? Jacó. Jacó era o que de José, gente? E ele atendeu? Ele veio, ele saiu lá de Canaã e veio até o Egito? Ele fez isso? E isso foi bênção na vida dele? Porque ali era o José. Deus colocou o José no Egito, levantou o José, e naquele momento o José deu a direção para o Jacó. E a direção do José foi melhor do que a direção que o Jacó tinha e estava vivendo. E o Jacó, sabiamente, humildemente, reverencialmente, porque ali ele não estava obedecendo José, ele estava obedecendo a Deus. É o mais forte, é o que fez a coisa certa, teve a atitude certa, que puxa a fila. Mas José não respeitava o Jacó completamente. Mas no momento que ele teve que assumir aquela postura, porque era a vontade de Deus, ele disse: vinde a mim. Aí vocês não vão ficar bem, não. Vocês têm que vir até mim. E veja, Deus podia ter falado isso direto para o Jacó. Podia ou não podia? Deus falava com Jacó. Deus usou o Jacó para abençoar a vida do faraó. Mas ele não falou isso para o Jacó, mas para o José: vinde a mim. Aqui vocês vão ter tudo, vocês vão estar numa boa terra, vocês vão ser cuidados, protegidos, vocês vão ser agora livrados dessa praga que tem para todo mundo. Então, eu preciso me situar e eu preciso beber do Espírito que Deus está enviando agora para a igreja. De que tem coisas que Deus está deixando claro: até então eu andei com tal pessoa, eu segui tal fluxo, eu acompanhei tal grupo, e agora Deus está dizendo: são as pessoas que vão andar comigo. E eu repito porque eu sei que isso para alguns pesa. Não se prenda a título. Mas não me deram ainda o título tal, não me deram o cargo tal, não me deram a posição tal, não falaram ainda que eu posso. De quem você tem que ouvir que você pode? Já ouviu ou não? Já entrou ou não? Então faça. Não é você quem vai andar com alguém. Não é você que mais vai deixar alguém determinar a sua vida. Você é a pessoa que ouve Deus, que obedece Deus, que faz a vontade de Deus, que ora quando ninguém mais ora, que abençoa até a vida dos seus inimigos. Sabe aquelas pessoas que às vezes a gente já quis morder aquela isca e alimentar o sentimento de que essa pessoa é minha inimiga? Olha, o que essa pessoa está fazendo é para me prejudicar. Eu sou tentado a querer o mal, a querer que essa pessoa se prejudique, perca alguma coisa, mas eu sou ensinado e eu sou alimentado a abençoar. Para ninguém se expor agora, feche seus olhos. Só você e Deus. Só você e Deus, não é para você falar, é para você. Você vai falar agora no seu íntimo: abençoa 3 pessoas que você teve vontade que elas fossem prejudicadas nos últimos dias. Abençoa. Sabe aquela pessoa que você falou: nossa, mas essa pessoa fez isso aqui para
Nossa, mas essa pessoa aqui, olha o que ela está falando de mim, olha o que ela está fazendo, olha o que ela está tirando de mim. Abençoa a vida dela. Diga, Senhor, abençoa a vida e a família dessa pessoa. Em nome de Jesus. Amém. Cada vez é assim que você se torna a pessoa mais forte de cada relação que você está. Quando você ocupa o lugar que Deus te deu. Está entendendo? Não se prenda à imagem. Aonde senta, qual é a cadeira, qual é o andar da empresa que está, qual é o título, qual é a mesa, quanto ainda. Quanto ainda é o salário, o tempo que tem, não. É o que eu estou dizendo, em todos os lugares tem gente que deveria ocupar um determinado lugar e não ocupa. E aí então Deus envia alguém. Deus levanta alguém. Saul era o rei, era o comandante das tropas do exército de Israel. Desceu, convocou todo o exército de Israel para batalhar contra os filisteus. Inclusive, quando nós vemos a unção de Saul, por parte do Samuel, nós vemos o Senhor falando que ele derrotaria os filisteus. O propósito de ter ungido Saul foi para derrotar os filisteus. Então ele tinha unção, ele tinha chamado, ele tinha propósito para derrotar os filisteus. Golias era o quê, gente? Amonita. Golias era o quê? Um filisteu. Vai o Saul. Sai um homem. Não precisa todo o exército não, um homem. Eu sou um de vocês, um contra um. Vamos aqui nos degladiar. Quem venceu, o outro vai servir o exército. Saul foi, desceu, assumiu. Aí tem um rapazinho lá, um novinho. Aí tem um rapazinho lá que chega sem tralha, sem farda militar, sem arma na mão, sem nada, sem pretensão. Vê o desafio, vê o gigante, não se intimida com o tamanho, altura, com o porte de armas que ele estava ali carregando e diz: eu vou. Mas ele era o líder, ele era o rei, o líder, ele era o comandante, ele era um soldado, Davi era um soldado apenas, pelo menos. Mas ele lutou. É isso que Deus está falando. Davi não tinha farda, não tinha espada, Davi não foi nem convocado, nem alistado ele ainda tinha sido. Mas ele ocupou o lugar dele. Ele não tinha título ainda, ele tinha unção. E você até pode não ter o título de algumas coisas, mas unção você tem. Essa palavra, inclusive, é uma forma de Deus te ungir para coisas que até então você não tinha se despertado a fazer. Que algumas pessoas ainda estavam apegadas às coisas como estavam estabelecidas, à imagem, aos títulos, à ordem das coisas. E Deus está dizendo: pega a unção, faça pela unção. E não é você que vai andar junto com alguém e vai estar de acordo com alguém. Mas agora vamos mudar isso. E é alguém que vai andar com você. É alguém que vai estar junto com você. E alguém que você vai formar, alguém que você vai encabeçar, alguém que você vai conduzir e vai estar de acordo com você, e todos terão resultados, todos serão abençoados, todos crescerão. Todos verão multiplicação, todos desfrutarão da vitória daquele inimigo em comum. Isso em todas as áreas da sua vida.
vença situações familiares, vença miséria, escassez, pobreza, vença situações que estão aí no mesmo lugar, onde você também está, você também padece, você também perde com isso. E talvez nunca tenha se levantado de forma espiritual. Não vou me levantar agora, porque não importa se fulano fez o que tinha que fazer, se fulana fez, se fulano está falando isso, é até contra mim. A vitória desse lugar onde Deus me plantou é a minha vitória. É ou não é verdade? A vitória desse lugar onde Deus me colocou, tem gente contra mim, tem gente que puxa a corda para o outro lado, eu vou puxar para o lado certo. E eu conto com a ajuda e com a força do Senhor. E é Deus quem vai me honrar. É Deus que vai fazer com que a pedra que eu jogar pegue bem na cabeça do gigante e ele caia por terra. Não foi isso que aconteceu? Na minha vida e na sua vida é assim também. A gente tem uma relação com Deus. E é essa relação que vai determinar todas as demais coisas. E fará com que as demais coisas, por nós estarmos em primeiro lugar com o Senhor, estabelecermos o reino dele como a coisa mais importante na nossa vida, darmos ouvidos e vivermos de acordo com a palavra dele, as demais coisas são estabelecidas por nossa causa, porque nós estamos com Deus. Nós vemos isso, eu estou te enchendo de exemplos, de gente que fez o que devia fazer sem ter a condição, sem ter a imagem, sem ter o título, sem ter sido colocada e reconhecida por homens para aquilo. Mas a pessoa não viu aquilo como um problema. Por que eu estou aqui agora? Né? Não fala mais isso. Por que eu estou aqui agora? Por que além de tudo ainda tem mais essa? Tem um propósito nisso e eu vou viver o propósito que Deus tem para mim nisso em nome de Jesus. Amém. Coloque-se em pé, por gentileza. Com os seus olhos fechados e as mãos no seu coração. Qual lugar que você vai se comprometer agora já com Deus? Não vamos nem, ir por uma direção, não. Eu quero que você agora já com consciência, porque a gente acaba de ouvir a palavra, aquele entendimento, o pensamento certo, ele está fresco ainda. Quem eu não vou seguir mais e agora eu vou encabeçar? Eu não vou seguir tal linha, tal atitude, tal pensamento. Eu vou encabeçar agora. Que é o que Deus tem para mim. Que é o que Deus tem comigo. Tem filhos aqui que já são maiores do que os pais. E você vai honrar seus pais. Mas não vai se submeter mais a eles. Isso eu estou dizendo emocionalmente, para decisões na vida, aquela coisa. Tem gente que, não, mas que se meu pai não vê, se meu pai não aprovar, não, se a minha mãe não falar que está tudo bem, não. Esses dias eu falava isso para uma pessoa, a pessoa ela vai bem até a mãe começar a ter contato com ela. É uma coisa diabólica. Você vai falar, meu Deus, você está falando da mãe. Eu estou falando do que se tornou essa relação. Nós temos na Bíblia mães de reis, avós de reis. E a Bíblia já fala de uma posição elevada, onde as pessoas viam, sabiam, de gente importante, considerável, e a gente fala que teve mãe, avó, que teve que ser retirada, que teve que ser deposta. Mas e a honra? Não, eu honro, eu cuido de você, eu faço
aquilo que eu devo fazer, mas não vou me submeter. E eu falo isso começando emocionalmente. Não, papai, mamãe, olha, eu te amo, eu te abençoo, eu te honro. Mas não vou depender de você dizer que algo está bom para eu ver que Deus me abençoou e realmente está bom. Que Deus me honrou, que Deus me levantou. Eu vi, mãe, ninguém me contou. Mas a mãe, depois de ter separado, trabalhar pela separação do casamento da filha também. Tão somente porque ela estava mal com ela. E aí bater em cima daquilo e ficar em cima da filha. Não, filha, você tem que separar porque esse cara é isso, porque esse cara não é bom, porque esse cara é aquilo. Não importa aquela aliança, aquele casamento, não importam os filhos, a família, não, importa que eu quero que você separe. Eu sou egoísta a esse ponto, eu não quero saber de mais nada. E o pior é a pessoa considerar aquilo. Eu quero que meu pai e minha mãe me vejam. Se eles te verem, ok. Se eles não te verem, Deus está te vendo. Quantas passagens que nós temos nos cânticos daquelas mulheres que foram amparadas, socorridas, e que elas fizeram questão de registrar: Tu és o Deus que me vê. Você que está aí esperando que alguém te veja, te reconheça, reconheça seu valor, reconheça sua importância, receba para você esse versículo. Agar disse isso, Maria, a mãe de Jesus, disse isso: Tu és o Deus que me vê. Talvez seu cônjuge não te vê como você gostaria, teu pai não te vê como você gostaria, teus filhos não te veem como você gostaria depois de tudo que você fez e faz por eles. Pega e faça o cântico da bendita, da abençoada. Tu és o Deus que me vê. Para de se diminuir, de se depreciar, de se rebaixar quando Deus está trabalhando para te levantar. Deus está trabalhando para que você seja uma luz acesa no centro de um cômodo. A palavra que nós tivemos na segunda-feira, e cada um estava aqui na 7, lembra? Desperta, ó tu que dormes, se levanta, para que a luz de Cristo brilhe em você. Levanta, não se rebaixa não, a gente se prostra, se rebaixa para Deus. Você não é aquele que vai estar junto com alguém, você é aquele que alguém vai estar junto com você. Quantos aqui Deus está levantando? Não só colocando a pessoa nesse tempo novo, e nesse novo tempo, são as duas coisas, o tempo novo e o novo tempo, e Deus acrescenta a você. Deus, Ele está te dando, Ele está te levantando, Ele está te inspirando, Ele está colocando coisas novas na sua mente, para serem realizadas, desenvolvidas, praticadas, para que você assuma até aquilo que não é teoricamente seu, aquilo que nominalmente não é seu, não é para você, mas Deus está dizendo: eu quero que você assuma isso. Haja como se fosse, encabece você, realize você, seja você o liberal, o generoso, o que faz, o que resolve, o que levanta, o que sustenta, seja você o Eliaquim de Deus. Aquele que Deus levanta e sustenta para você levantar também e sustentar áreas, pessoas, lugares, situações. Senhor meu Deus Todo-Poderoso, eu oro agora e peço, meu Pai, que venha sobre cada um de nós essa unção. Erga suas mãos agora e pede para você essa unção.
Senhor, eu quero essa unção aqui, eu peço, eu creio, eu recebo, meu Deus, essa unção que o Senhor está derramando para fazermos, para realizarmos, para encabeçarmos, para assumirmos, meu Deus, o nosso lugar. Não importa a imagem, o título, o papel, a teoria. Importa, meu Deus, que esse Espírito esteja em nós, que façamos, meu Deus, que realizemos, que venhamos dar os passos que o Senhor nos imbui do Espírito certo para darmos, para ocuparmos, meu Deus, o nosso lugar e enchermos o nosso lugar. Que como, meu Deus, nós temos nessa própria canção ao fundo, que cheia está, meu Deus, toda a terra da Tua glória. Nós não podemos viver sem glória, porque a terra está cheia da Tua glória. E não cabe aqui para mim, na minha vida, não cabe na vida de qualquer um que está aqui agora tão cedo ouvindo a Tua palavra, pagando esse preço, fazendo essa semeadura espiritual, viver sem glória. Título não é glória. Glória é o que vem do Senhor para nós. Glória é o que o Senhor fala, é o que o Senhor faz, é o que o Senhor entrega, é o que o Senhor acrescenta. E eu peço, eu creio, meu Deus, e eu recebo a Tua glória, para que por meio das minhas palavras, dos meus pensamentos, da minha administração, da minha conduta, das minhas obras, das minhas reações, das minhas mãos, que saia a glória do Senhor, meu Deus, como eu peço que seja na vida de cada um que recebe essa unção. Cada servo aqui, cada discípulo aqui, cada serva, cada discípula, meu Deus, eu peço agora que receba a Tua glória, que receba a unção do Senhor, para fazer, para realizar, para não ser mais aquele que anda junto com alguém, mas para ser o Davi da caverna de Adulão, que as pessoas andam junto com ela, que as pessoas seguem ela, que as pessoas estão de acordo com ela, inclusive desfrutam do resultado, meu Pai, que ela gera. Faz de nós, meu Deus, por meio da Tua palavra que nós recebemos e tomamos posse, por meio da unção que o Senhor derrama e nós recebemos, faz, meu Deus, de nós geradores de glória, geradores, meu Deus, de resultados, que sejamos derrubadores de gigantes. Ainda, meu Pai, que não seja essa nossa função, o nosso papel, que ainda que não seja a nós que tenha sido, meu Pai, colocado isso. Eis-nos aqui, meu Deus, para sermos usados como esses instrumentos Teus, para realizarmos, para fazermos, para entregarmos, para derramarmos, para darmos ao Senhor condições. Eu declaro, meu Deus, que essa unção tome a vida de cada um. Que o Senhor levante, que o Senhor sustente, que o Senhor abençoe, abençoa, meu Deus, cada um de nós. Eu tomo posse dessa bênção e declaro que essa bênção seja vista na minha vida, na minha casa, e onde o Senhor, meu Pai, me plantou, e na vida de cada um, meu Deus, na casa de cada um, e onde o Senhor plantou cada um para fazer a diferença. Que recebamos e vivamos de acordo, meu Deus, com a palavra, com a unção e com a bênção que estamos recebendo. É o que eu creio e eu abençoo aqui, meu Deus, e declaro que cada um seja estabelecido como esse servo, esse discípulo, esse abençoado que o Senhor, meu Pai, prepara, levanta e tem colocado em lugares estratégicos para que a Tua glória seja vista e que ela resplandeça por meio dessa pessoa, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.